Olá, pessoal da sétima etapa, vamos à correção do terceiro exercício de matemática. A primeira questão, sobre o volume do cilindro, diz o seguinte: um reservatório em formato cilíndrico possui raio igual a 2 metros e sua altura é igual a 10 metros, como mostra a imagem a seguir. Qual é o volume desse reservatório? Considere π igual a 3,14. Então, nós temos tudo o que precisamos. Olha, nós temos o raio, que é essa parte aqui de baixo, nós temos a altura do cilindro. Nós sabemos que a fórmula do volume do cilindro é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então, nós temos o raio, nós temos a altura e temos o π, que vale 3,14. Então, vamos só substituir os valores de π, do raio e da altura na fórmula. Como nós sabemos, né, a fórmula é essa aqui, ó, π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Então, vamos só substituir. Trocando aqui o π por 3,14, o raio, que é o Rzinho, por 2, fica 2 ao quadrado, e a altura por 10. Então, fica 3,14 vezes 2 ao quadrado vezes 10. Primeira coisa que a gente resolve é o 2 ao quadrado. Mas eu posso estar multiplicando 3,14 logo vezes o 10, que vai dar 31,4, e elevando o 2 ao quadrado, que vai dar 4. Fica 31,4 vezes 4. A ordem que vocês fizerem aqui não vai alterar. O importante é vocês calcularem a potência separadamente, que dá 4. Aí você pode multiplicar 3,14 vezes 4 vezes 10, tanto faz. No final, vai dar sempre a mesma resposta, que é 125,6 metros cúbicos. Isso porque volume a gente se calcula sempre em cúbicos. Significa 3 dimensões, ou seja, é um objeto que tem capacidade, ele ocupa lugar no espaço. Quando eu digo metros quadrados, eu estou falando em uma figura plana, que ela não tem como eu colocar nada dentro dela, porque ela é plana, como uma folha de papel, como o piso de uma casa. Quando eu falo em metros cúbicos, eu estou falando em um recipiente como esse. Ele possui capacidade, eu posso encher ele de qualquer substância que eu quiser. Então, vamos para a próxima questão. Um cilindro possui volume igual a 7.850 centímetros cúbicos e seu diâmetro mede 10 centímetros. Qual é a altura desse cilindro? Considere o π 3,14. Agora, essa questão ele já nos dá o resultado do volume. Ele diz que o diâmetro é 10. Nós sabemos que o diâmetro é de uma ponta a outra do círculo, ou seja, é 2 vezes o raio. O raio é do centro até a extremidade do círculo, já o diâmetro é de uma ponta a outra. Então, se o diâmetro é 10, nós já sabemos que o raio vai ser 5, é sempre a metade o raio. O π nós sabemos que é 3,14. O volume nós sabemos que é 7.850. Então, vamos só substituir na fórmula. Tá aí, ó. O V, que é o volume, é 7.850. O π é 3,14. O raio é a metade do diâmetro, que é 5 ao quadrado. E a altura ele não nos deu, é o que ele quer que a gente descubra. Então, vamos calcular. Resolvendo aqui o 5 ao quadrado, fica 25. Aí nós temos que 25 vezes 3,14 vai dar igual a 78,5. Vamos deixar agora o H sozinho e vamos trazer o 78,5 para baixo do 7.850, dividindo. Então, H vai ser igual a 7.850 dividido por 78,5. Então, a altura é 100 centímetros, ok? Quem quisesse ter passado também o H para o primeiro membro, trocando o sinal, levado para o outro lado, dava a mesma resposta. A ordem aqui não vai alterar o resultado, tá? Terceira questão. Essa terceira questão, ela ficou incompleta no exercício de vocês, não tinha a pergunta final da questão. Então, vou resolver ela aqui porque ela era uma questão do Enem, mas no exercício vocês não precisam estar colocando, tá?
Disse que uma artesã, ela confecciona 2 diferentes tipos de vela ornamental, a partir de moldes feitos com cartões de papéis retangulares de 20 metros por 10 centímetros, conforme ilustram as figuras abaixo. Aqui não é metros, tá, pessoal? É 20 centímetros por 10 centímetros. Vocês podem observar aqui no desenho, é 20 centímetros. Unindo 2 lados opostos do cartão de 2 maneiras, a artesã forma cilindros e em seguida os preenche completamente com parafina. Quando ela coloca o papel deitado, ela forma esse cilindro mais grossinho e mais baixo. Quando ela coloca o papel para cima, se ela juntar as 2 partes, ela vai formar esse cilindro mais fino e comprido. Eles têm as mesmas dimensões, é 10 por 20. Só que aqui o 10 vai ficar a parte circular e o 20 vai ficar a altura. E já aqui o 20 vai ser a parte circular e o 10 vai ser a altura. Então, para saber o que vai aumentar de um para o outro, vamos ver aqui o que ele quer saber. Supondo que o custo da vela seja diretamente proporcional ao volume da parafina empregado, o custo da vela do tipo 1 em relação ao custo da vela do tipo 2 será o triplo, o dobro, igual, metade ou a terça parte. Então, nós precisamos descobrir quanto cabe de volume em cada uma, porque ele diz que o preço ele é proporcional, ou seja, se couber mais em uma, ela vai ser mais cara. Se couber o mesmo tanto, elas vão ter preços iguais. Então, nós precisamos descobrir o volume de cada uma. Para calcular o volume, nós precisamos do raio e da altura. Só que aqui nós não temos o raio, nós temos o comprimento dessa rodinha aqui de cima, que é chamada de circunferência. Então, nós temos só o comprimento dela. O raio é a distância do centro até a pontinha aqui. Para calcular esse raio, nós vamos ter que utilizar a fórmula do comprimento da circunferência, que é essa fórmula aqui, ó. Circunferência é igual a 2 vezes π vezes raio. Se eu sei o comprimento da circunferência, então eu posso encontrar o valor do raio dela. A circunferência 1, nós vimos que o comprimento era 20. Então, onde tem C, que é o comprimento da circunferência, eu vou trocar pelo 20. 2 vezes o π, eu não vou precisar trocar, vezes o raio. Como eu quero descobrir só o raio, eu vou deixar o raio sozinho, vou trazer o 2π para baixo do 20. 20 dividido por 2 dá 10, embaixo vai ficar o π. Então, já sei que o raio da circunferência 1 é 10 sobre π. Na circunferência 2, nós sabemos que o comprimento dela é 10. Então, vou fazer a mesma coisa, vou trazer o 2π para baixo. 10 dividido por 2 vai ficar 5π. Esse é o raio da circunferência 2. Agora, nós podemos calcular os volumes. Na circunferência 1, o volume é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. O π não precisa substituir. O raio da primeira que nós descobrimos é 10 sobre π ao quadrado e a altura é 10. Fazendo primeiro aqui a potência de 2, ó, eu repito π. 10 ao quadrado é 100, π ao quadrado é π ao quadrado, vezes 10. Esse π vai embora com um π daqui, ó. Aqui não era 2, vai ficar só um embaixo, que o outro vai cortar. Então, vai ficar 100π vezes 10. 100 vezes 10 é 1000. Então, o volume do cilindro 1, que é aquele mais gordinho e mais baixo, é 1000 sobre π. Agora, vamos descobrir o segundo. O segundo, nós vimos que o raio dele era 5 sobre π. Então, ó, π vezes 5 sobre π ao quadrado, que é o raio, vezes a altura. A altura do segundo, que é aquele fininho, era 20. Então, 5 ao quadrado é 25, raio ao quadrado é raio. Um raio corta, ou um π corta com outro π. Então, vai ficar 25 sobre π vezes 20. 25 vezes 20 dá 500π. Então, o que acontece? Esse cilindro 2, ele é a metade do cilindro 1. Ou seja, o volume do cilindro 1 é o dobro do volume do cilindro 2. Portanto, o preço também será o dobro, tá? Na quarta e última questão, ele pergunta qual é o volume de um cilindro cuja altura é o triplo do seu raio. Então, se o raio desse cilindro mede um X ou um R, então a sua altura vai medir 3x, que é o triplo, não é?
Então, vamos calcular π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Π não precisa trocar, o raio eu troquei por x ao quadrado e a altura vai ser 3x, porque é 3 vezes, né? É o triplo. Então, ó, x ao quadrado vezes 3x vai dar 3x elevado a 3, ó, é como se fosse 2 mais 1. Mas quem é o x, não é o raio? Então, vai substituir aqui, ó, 3π, x ao quadrado vezes x é x elevado a 3. Mas como o x é o mesmo que o r, eu já substituo aqui logo pelo r. Então, o volume vai ser 3π vezes raio ao cubo.